O arquipélago da Madeira é constituído por várias ilhas e por múltiplos ilhéus. A Ilha da Madeira é a mais populosa, sendo a cosmopolita cidade de Funchal a capital da Pérola do Atlântico. Estamos no Museu de História Natural de Funchal, que é uma instituição, como o próprio nome indica, dedicada à história natural e às ciências naturais, em particular do arquipélago da Madeira, mas isto sobretudo naquilo que expõe ao público, mas abrangendo toda a área da Macaronésia, diria mesmo até do Oceano Atlântico, o nordeste envolvente das Ilhas da Macaronésia. É uma instituição que foi criada pelo município do Funchal, pela Câmara do Funchal, em 1929, logo após a formação oficial que decorre da existência na Madeira, nessa altura, no Funchal, nessa altura, de um bibliotecário que era um naturalista. Essa pessoa, Adolfo César de Noronha, convenceu realmente a Câmara a criar um Museu de História Natural, primeiro para albergar as suas próprias coleções que ele tinha feito ao longo do tempo e, obviamente, para dinamizar, no fundo, toda esta área aqui nesta região. A Câmara do Funchal, nessa altura, compra o Palácio de São Pedro, um edifício nobre, que foi residência no Funchal dos Condes de Carvalhal e que estava na altura desocupado, mas dizia eu, o museu iniciou-se dessa forma, um pouco à semelhança daquilo que é hoje o Museu Carlos Machado em Ponta Delgada, ou seja, um museu que abarcava, além das ciências naturais, também as artes decorativas, o mobiliário, etc. Só que, ao longo destes mais de 80 anos de história que este museu tem, foi progressivamente se especializando na história natural, que é a sua temática exclusiva hoje em dia. Em 1929 é criado o museu, um ato oficial é dessa data. Em finais de 1930 chega à Madeira uma personalidade que foi marcante na vida deste museu, que se chama Günther Edmund Moll, ou seja, um taxidermista, porque na altura em Portugal não havia taxidermistas disponíveis, e Adolfo César de Noronha publica um anúncio na Europa para recrutar um taxidermista. Esse taxidermista é Günther Moll, que vem para a Madeira no final de 1930, e é, no fundo, a ele que se deve praticamente a montagem dos espécimes que estão aqui à minha volta nesta sala, e muitos outros ao longo do museu. Günther Moll acaba por vir a suceder a Adolfo César de Noronha como diretor do museu. Além do mais, completado o trabalho inicial da montagem dos espécimes e da montagem do museu, não ainda bem nesta configuração que nós estamos a ver hoje, mas já muito parecido com aquilo que é hoje, o tempo começava, digamos, a sobrar, e aí dedica-se ao estudo dos peixes, ao estudo da etiologia, porque se apercebe que a Madeira, no fundo, a sua localização geográfica e a existência de uma pescaria de águas profundas, como era o caso da pescaria do peixe espada preto, constituíam um manancial de acesso a espécimes e espécies, neste caso, do mar profundo, que eram muito pouco conhecidas ou mesmo totalmente desconhecidas naquela época. E aí, Günther Moll estabelece uma relação com a comunidade pescatória desse peixe, ali sediada em Câmara de Lobos, e começa a aceder a espécimes que vinham juntamente com o peixe espada preto, começa a estudá-los, começa a descrevê-los, porque muitos acabam por ser eram novos para a ciência na altura em que lhes chegam à mão, e, aproveitando isso, funda, por um lado, uma revista científica, a primeira revista científica que existe na Madeira, o Boletim do Museu de História Natural do Funchal, e, por outro lado, com esse manancial e com mais a ajuda de muitas pessoas, enfim, almas bondosas, como eu costumo chamar, de pessoas da sociedade madeirense da época, que vão contribuindo com espécimes,
começam-se a constituir as coleções que existem hoje em dia, não só a coleção de exposição, como também as coleções de estudo, com atualmente mais de 200 mil exemplares. E assim vai, ao longo dos anos, o museu crescendo no âmbito de uma estrutura municipal. Não é de todo uma tradição das câmaras municipais terem investimentos, digamos assim, nesta área, na área da história natural, mas esta foi realmente uma realidade que ocorreu no Funchal. E já depois, mais tarde, já comigo cá, portanto, depois já do início dos anos 80, eu venho a suceder a Gunter Moll como diretor do museu e, a partir daí, a própria Câmara começa-se a organizar já de outra maneira e começa a investir na ciência propriamente dita, criando mesmo um departamento de ciência que é uma singularidade, ou foi uma singularidade a nível do panorama autárquico português. A base do Museu de História Natural são as suas coleções científicas. É verdade que, por outro lado, para dar a conhecer à população, ou quem nos visita, quem visita o museu, a exposição permanente existente também dá uma mostra do património natural do arquipélago da Madeira. No entanto, as nossas coleções, que são muito mais vastas, que hoje em dia têm para mais de 200 mil espécimes na coleção, é, no fundo, uma fonte de informação desta área do Atlântico, nomeadamente do arquipélago da Madeira. A primeira vez que vim para o museu trabalhar tinha 13 anos. Entretanto, acabei o ensino secundário, fui para a faculdade e ainda trabalhei um ano fora no Laboratório Marítimo da Guia da Faculdade de Ciências de Lisboa, e quando surgiu a oportunidade de uma vaga aqui no Museu de História Natural, eu concorri e fiquei. Portanto, já estou cá há cerca de 30 anos, a trabalhar como conservador inicialmente e mais tarde com funções de direção e de responsabilidade do Museu de História Natural. Existe uma parte da coleção que é extremamente importante, que é uma parte histórica da coleção científica. Foram espécimes que foram recolhidos ao longo dos tempos. Nós temos exemplares aqui desde o início do século XX e temos um manancial de espécimes recolhidos ao longo do tempo que vai-nos dando, no fundo, vai caracterizando historicamente o património natural de alguns grupos. É óbvio que nem sempre foi possível recolher todas as espécies ao longo dos tempos, mas de acordo com os trabalhos, de acordo com os especialistas, nomeadamente os conservadores do museu que aqui trabalham, foram recolhendo cada vez mais espécies e foram aumentando e incrementando o valor da própria coleção científica. Uma parte do acervo do Museu de História Natural do Funchal está guardada nas instalações da Estação de Biologia Marinha do Funchal. Localizada na icónica zona do Lido, aqui existem laboratórios bem equipados, onde as coleções podem ser estudadas por investigadores. A doutora Patrícia Madeira é responsável por um projeto de investigação financiado pelo Governo Regional dos Açores, no âmbito do qual está a ser construída uma base de dados online acerca da paleobiodiversidade da Macaronésia. Durante a sua estada na Estação de Biologia Marinha do Funchal, esta especialista em equinodermes verifica a coleção dos ouriços e estrelas do mar e corrige eventuais erros de identificação. Este trabalho é muito importante, pois a produção de listas de espécies certificadas por investigadores credenciados
é um dos objetivos do projeto. Mas por que é relevante o estudo dos fósseis? Pedem para falar sobre património paleontológico e sobre aspectos relacionados com a geodiversidade e a paleontologia. E este é um tema que me é caro, na medida em que, sendo eu paleontólogo, portanto, lido diariamente na minha atividade profissional precisamente com estes aspectos da diversidade geológica associada ao registro da biologia do passado, ou seja, precisamente a diversidade paleobiológica e o património paleontológico. Antes de mais, o que é o património paleontológico? Como é que nós o podemos encarar? Antes de mais, portanto, como aquele aspecto patrimonial, ou seja, que pertence a todos nós enquanto humanidade, do registro da biologia do passado. O que nós conhecemos fundamentalmente sobre as faunas, as floras, os organismos, sejam eles quais forem, do passado geológico da Terra, essa informação provém dos fósseis, das associações fossilíferas, das sequências estratigráficas. E é aí que se prende precisamente a questão do património, esse aspecto de registro que pertence a toda a humanidade, quer do ponto de vista científico, porque é aí que nós vamos buscar a informação que permite depois arquitetar e basear o nosso conhecimento científico sobre a vida do passado, mas também de um ponto de vista turístico, educacional, inclusive até cultural. Do ponto de vista turístico, porque esses aspectos interessam às pessoas. As pessoas realmente interessam-se sobre os aspectos da sua história, seja ela a sua história cultural, seja ela a sua história mais profunda, paleontológica, biológica. É a questão fundamental de responder àquela pergunta intemporal que é de onde viemos. Também do ponto de vista educativo, porque esses aspectos relacionados com o registro paleontológico de uma determinada região, com o seu património paleontológico, são fundamentais para preparar as novas gerações, para ensinar às novas gerações todos os aspectos relacionados com a história da vida, com a história da vida naquele local, com a interação da vida com o contexto abiótico daquele local. Tudo isso está preservado nesse registro, nesse património, e também do ponto de vista cultural. O património paleontológico tem uma vertente cultural de identidade das populações locais muito importante. Em vários locais há aspectos do folclore local, da identidade local, que estão relacionadas com aspectos paleontológicos. Em Porto Santo, por exemplo, na Madeira, são conhecidas as laranjas de Porto Santo, que não são mais do que fósseis de algas calcárias, rodólitos, que pelo seu aspecto e pela sua cor lembram laranjas, e então entraram dentro do imaginário local como as laranjas de Porto Santo. Em Santa Maria, por exemplo, temos um aspecto também muito curioso do património paleontológico, do registro paleontológico associado à cultura e à identidade local, que são os ossos de gigantes. Portanto, a ocorrência de ossos de cetáceos, ossos de grandes dimensões, que não são facilmente identificados como sendo ossos de organismos marinhos, de mamíferos marinhos de tempos passados pelas populações locais, mas pelas suas dimensões eram imediatamente identificados como sendo gigantes. O que não deixa de não estar correto, provavelmente não seriam dos gigantes que as pessoas imaginavam, mas são realmente de gigantes e que fazem parte do património, da cultura, do folclore, das histórias locais, e isso é fundamental. A nossa pesquisa sobre os fósseis da Madeira leva-nos a um local afastado do bulício do Funchal e com uma vista fantástica sobre a cidade. O Jardim Botânico da Madeira. Com uma área total de cerca de 8 hectares, os seus jardins coreografados cativam os muitos visitantes que diariamente cá se deslocam.
mas, no nosso caso, foram as suas importantes coleções de fósseis da Madeira que aqui nos trouxeram, em particular os encontrados nos sedimentos marinhos fossilíferos dos Lameiros. Recolhidos no Vale de São Vicente, os calcários marinhos aqui existentes possuem fósseis com cerca de 7 milhões de anos. Hoje localizados entre os 450 e os 475 metros de altitude, os fósseis existentes nos calcários são de animais marinhos e provam que a Ilha da Madeira sofreu importantes movimentos verticais, tendo o edifício vulcânico sido levantado relativamente aos fundos marinhos em mais de 500 metros. Para conhecer in loco o afloramento principal onde os fósseis foram recolhidos, deslocámos-nos a São Vicente, na costa norte da Ilha da Madeira, para visitarmos as pedreiras de onde os fósseis foram extraídos e para conhecermos o núcleo museológico da Rota da Cal, onde existe um antigo forno e a Casa da Cal. Estes edifícios foram recuperados, musealizados e integrados numa rota turística. A exploração das pedreiras é conhecida desde a segunda metade do século XVII, sendo o calcário então utilizado para produzir cal, bem como para pedras para calçada, pedras para moinhos e até pias batismais. Isto nasce especialmente para preservar a memória dos nossos antepassados e fazer passar para as gerações vindouras o quanto foi o sacrifício que os nossos antepassados tiveram para sobreviver, entre aspas, ao trabalhar neste espaço. Era, à época, portanto, até meados do século XX, um dos poucos espaços no concelho onde se ganhava dinheiro, ou seja, onde o trabalho era remunerado, porque as pessoas viviam essencialmente da agricultura, uma agricultura de subsistência em que não era remunerada, era troca de dias, e aqui não, aqui as pessoas vinham trabalhar ao dia e ganhavam, ao final do dia, tinham um valor na remuneração monetária em dinheiro. Muitas vezes também não era em dinheiro, porque o proprietário do forno tinha uma mercearia e levantavam os produtos na mercearia e faziam um encontro de contas. Recordo-me quando tinha pai jovem, 15, adolescente, desde hoje em dia. Nesse tempo, 15 anos, trabalhava senador. Vinhamos para cá à procura de pedrinhas bonitas, dizíamos nós, que eram os fósseis. E algures aqui a montante existe uma gruta do género desta, em que nós andamos lá dias e dias para tirar hoje em dia sei que é uma vieira, na altura era uma lapa que nós chamávamos, com a cor azulada. Ouvia sempre a geração anterior a falar do forno da cal, da pedreira, apesar de pedreiras poderem ser basalto e de outra coisa, mas especificamente aqui na zona de São Vicente, quando se fala de pedreira, ou quando se falava de pedreira, à época, era concretamente esta aqui. Aliás, a estrada que dá acesso aqui ao sítio chama-se exatamente a Estrada da Pedreira. Portanto, fui amadurecendo a ideia e em 2008 surgiu a hipótese de candidatar um projeto a fundos comunitários e partimos para a loucura da recuperação disto. Fogos que faziam na pedra para colocar a pólvora para cada explosão. Num dos afloramentos principais encontramos corais de grandes dimensões in situ, bem como moluscos e fósseis de outros organismos marinhos, tais como ouriços do mar e, raramente, alguns gastrópodes. Aqui neste espaço onde nós estamos funcionou o Museu da Cal, o Núcleo Museológico Rota da Cal, que foi recuperado e adaptado como tal para servir então ao público, em geral turistas, estudantes também, que vêm cá a São Vicente e que desejam conhecer o afloramento calcário
que existiu aqui e que foi explorado desde 1650, sensivelmente até 1970, por diversos fornos de cal, inclusivamente este que podemos visitar atualmente e que foi recuperado e musealizado como tal, para ser então um espaço lúdico e cultural também único, porque nós estamos aqui em São Vicente e é o único local em toda a Ilha da Madeira, que é uma ilha vulcânica, onde encontramos um afloramento calcário. Portanto, uma rocha que se formou no fundo do mar e que atualmente nós encontramos sensivelmente a 450 metros acima do nível do mar. Além dessa particularidade, temos também outra, que é o facto de, num ambiente marinho em que a Ilha da Madeira estava a emergir, havia também alguma vida marinha que ficou fossilizada e que nós podemos também conhecer hoje em dia, fósseis então datados com cerca de 6 a 7 milhões de anos e são únicos também aqui deste espaço. O Clube Zoológico está sujeito também a muitas interpretações, quer na tradição, quer na história, quer na parte da geologia, na geografia também, portanto temos várias valências que podem ser aproveitadas até na etnografia, ligadas aqui a esta exploração, a esta indústria, que era uma atividade artesanal, essencialmente artesanal, e que chegava a empregar então, na época em que prosperava, até os anos 50, 60, chegava a empregar 10, 15, 20 pessoas em diversos trabalhos. Uma plataforma digital dedicada ao intercâmbio de conhecimento científico, acompanhado por ferramentas e... A divulgação do património paleontológico existente nos arquipélagos da Macaronésia é também um dos objetivos do projeto da base de dados da paleobiodiversidade. Sempre que possível, a quando a realização de expedições científicas, é também feita a visitação turística a geossítios com relevante valor paleontológico. Para além da realização de palestras, é igualmente promovida a visita guiada às salas de coleções existentes nas universidades e a museus, onde os fósseis são mostrados e se fornecem explicações acerca da sua gênese e idade. E obrigada. Estão muito cimentados, não é? Estamos na sala das coleções. É aqui que está guardada a coleção recente e também os exemplares fósseis da coleção que é conhecida a nível internacional por Departamento de Biologia da Universidade dos Açores. É este o nome institucional que foi por nós atribuído a esta coleção e é assim que surge nos vários artigos, sejam de divulgação científica, sejam também artigos publicados em revistas internacionais das várias áreas de especialidade em que trabalhamos. Aqui existem muitos organismos, quer marinhos atuais, quer fósseis, e todas estas gavetas, na realidade, estão cheias desse material. Por exemplo, nesta gaveta temos exemplares que estão identificados e que foram contados, onde cada frasquinho destes representa uma espécie, e todos os exemplares aqui foram contados e identificados e já foram objeto de publicações em revistas da especialidade. Esta sala das coleções é uma sala muito relevante porque, por um lado, contém material que já foi estudado e está guardado e, sendo assim, passível de verificação posterior por outros investigadores, mas também porque contém imensas mesmo, recolhas ainda não trabalhadas e que serão no futuro objeto de estudo por parte de alunos que assim terão material à sua disposição para fazer as suas teses de mestrado e até teses de doutoramento também. Há muito trabalho por fazer, há muitas amostras por separar, por triar, identificar, contar, e os dados qualitativos e quantitativos que daqui são obtidos são muito importantes para nós, porque é precisamente a qualidade destes dados que nos tem permitido publicar em revistas de topo a nível internacional.
Outro objetivo do projeto é a digitalização em 3D dos fósseis de maiores dimensões, com o intuito de produzir conteúdos didáticos que possam ser utilizados e explorados em ambiente de sala de aula. Há uns anos atrás, nós éramos solicitados frequentemente por professores de escolas das ilhas, pedindo-nos fósseis. Portanto, era normal e era comum os professores pensarem que os fósseis só existiam aqui no continente. Alguns porque estudaram aqui e conheciam essa realidade, outros que estão habituados a ouvir falar de que as ilhas eram vulcânicas, portanto, o contexto vulcânico vinha de sempre ao de cima e, portanto, nem sequer se apercebiam ou conheciam sequer, portanto, o património, a riqueza paleontológica das ilhas. Em termos das migrações faunísticas, em termos daquilo que hoje em dia se fala muito, das alterações climáticas globais, de toda a alteração do Atlântico Norte durante momentos críticos climáticos de evolução ao longo do Neogénico, Miocénico, Paleocénico e até mais recentemente. Portanto, todos esses aspectos científicos têm sido trabalhados, têm sido publicados e têm estado a ser divulgados. E dessa divulgação está seguramente presente ao nível, sobretudo, dos professores dos ensinos básico e do ensino secundário, também em contexto insular, que podem e devem tirar partido de todo este manancial de informação e também do acesso, que em alguns casos, de algumas jazidas, é bastante adequado, é bastante fácil para comunidades de alunos de anos muito diversificados, mas desde os mais pequenos, do básico, até um público mais adulto já do secundário. Portanto, todos estes aspectos podem e devem ser trabalhados, podem e devem ser utilizados, evidenciados nos contextos dos programas que são fornecidos ao nível do secundário. Portanto, não vale a pena, e a meu ver, é errado estar a utilizar exemplos, até mesmo aqui do continente, que são de contextos bastante diferentes, quando há, efetivamente, conteúdo fóssil e importância paleontológica que pode e deve ser perfeitamente integrada e adaptada para os programas curriculares de quem dá tantas aulas, a geologia, a paleontologia, a própria biologia evolutiva, todos esses aspectos, não só a nível universitário, mas também a nível do secundário e a nível do básico. Antes da nossa partida para a ilha de Porto Santo, prevista para o final desta semana, há ainda um local que queremos explorar na Madeira, onde existem abundantes fósseis de animais, em particular de moluscos gastrópodes. A Ponta de São Lourenço localiza-se na extremidade oriental da Ilha da Madeira e é formada por uma península e 2 ilhéus, o do Farol e o do Desembarcadouro. Aqui, o clima é mais seco do que o registado na costa sul da ilha. O biólogo Carlos Góis Marques, com abundante obra publicada acerca da flora fóssil da Madeira e dos Açores, é o nosso guia. Quando vistas à lupa, as amostras de mão, recolhidas nas dunas fósseis aqui existentes e com uma idade provável de cerca de 300 mil anos, revelam abundantes fragmentos de bioclastos. Um pouco mais acima, na sequência sedimentar, as conchas fossilizadas de moluscos gastrópodes terrestres tornam-se mais abundantes. No topo, as rizoconcassões, ou seja, os restos fossilizados das raízes de árvores e arbustos, formam um emaranhado intrincado. Ao fundo, avistamos a ilha de Porto Santo e alguns dos seus ilhéus que amanhã iremos visitar. Novo dia, nova ilha. Já na Marina de Porto Santo, preparamo-nos para embarcar para o ilhéu de cima. Apertados os coletes, saltamos para o semi-rígido e acomodamo-nos a bordo. Largar aqui.
proximidades do Ilhéu, o mar está chão. Não passo cá. O desembarque no Ilhéu requer algum treino e experiência. Como de costume, primeiro passamos as mochilas e só depois saem os vigilantes da natureza e os investigadores. A paisagem é deslumbrante. Durante o caminho, passamos por um farol e somos acompanhados pelo voo de dezenas de gaivotas. Finalmente, avistamos o Cabeço das Laranjas. A parte final do trilho não é apropriada a quem sofra de vertigens, mas, com cuidado, chegamos ao nosso destino. Estamos en Cabezo de Laranjas y es un yacimiento de rodolitos, algas calcáreas, espectacular, de un tamaño increíble. Yo nunca había visto el tamaño de los rodolitos que hay aquí y se puede comparar con un yacimiento que tenemos en Gran Canaria, Las Reollas, pero en el caso de Canarias los rodolitos son pequeñitos, apenas 2 centímetros. Aquí pueden llegar a medir hasta 12 centímetros, 10 centímetros por lo menos. Pero el episodio que lo forma parece ser lo mismo, son episodios tormentosos, episodios debidos a eventos de alta energía y donde vemos varios niveles. Niveles de deposición con muchos rodolitos también mezclados con corales, que no es el caso en Canarias, y también bivalvos y gasterópodos. Estamos num local extraordinário da ilha de Porto Santo, mais concretamente no Ilhéu de Cima, o Ilhéu de Farol, num local chamado Cabeço
das Laranjas. E este local é um local extraordinário para se falar de geodiversidade, na medida em que, para além deste enquadramento geológico fantástico, sendo que a geodiversidade é o conjunto das manifestações, da variedade de manifestações de elementos geológicos, abióticos, não vivos da natureza e que nós podemos encontrar aqui à nossa volta, com rochas vulcânicas, a paisagem, fósseis variados, mas encontramos também aqui, representado neste cabeço das Laranjas, um aspecto muito curioso e muito importante da geodiversidade, que é a interação da geodiversidade com os humanos. Este local chama-se o Cabeço das Laranjas e por uma razão muito curiosa, é que os fósseis que aqui se vêem mais frequentemente, com este aspecto e com dimensões maiores, despertaram a curiosidade dos habitantes locais que viram nestes fósseis de algas calcárias, de rodofícias, fósseis estes que são denominados de rodólitos, viram aqui assim laranjas. E então apelidaram estas formações que vemos à nossa volta de laranjas, e este é o Cabeço das Laranjas. Esse é um aspecto muito interessante da geodiversidade, é aquilo que também muitas vezes se chama de geomitologia ou geofolclore, quando a interpretação popular dos elementos geológicos gera este tipo de identificações e de caracterizações locais. E aqui temos as famosas laranjas de Porto Santo, que não são mais que fósseis de algas carbonatadas de idade miocénica, com cerca de 14 milhões de anos, e que aqui ocorrem em grande quantidade. Nova partida da Marina de Porto Santo, desta vez para visitarmos o Ilhéu da Cal, também conhecido por Ilhéu de Baixo. Localizado na extremidade sul da ilha de Porto Santo, este é o maior dos ilhéus que circundam a ilha. O desembarque é mais complicado do que o de ontem, no Ilhéu de Cima, mas os anos de experiência da equipa de investigação ajudam a ultrapassar as dificuldades. Com a ajuda de todos, o material é colocado a salvo em terra e podemos dar início ao nosso estudo. Nos encontramos en el Ilhéu de Baixo, o Cal, muy cerca de Porto Santo, y en un afloramiento en el que predominan los corales fósiles. Tenemos unos arrecifes coralinos que se extienden a lo largo de la ladera sur de este afloramiento, de este islote, y junto con esos corales, con ese arrecife coralino, encontramos también otras especies típicas del Mioceno medio, a la edad a la que pertenecen estos corales, hace unos 14 millones de años,
como erizo, ostras, cónidos, etc. Y también es interesante ver algunos restos de bioturbación. El Ileo de Baiso, a pesar de su pequeño tamaño, superficie, tiene un interés paleontológico y geológico espectacular. Es muy diferente a lo que podemos encontrar en las Islas Canarias, donde este tipo de yacimientos tan ricos en corales es imposible de encontrar. Tiene un interés bioestratigráfico de comparación tremendamente importante para nosotros. Os passeios de barco proporcionados a turistas são promovidos em Porto Santo por empresas marítimo-turísticas, sendo a Mar Dourado uma delas. As águas abrigadas do Ilhéu da Cal permitem uma explicação dos aspectos mais relevantes da sua geologia, bem como da biologia das espécies mais emblemáticas que aqui podemos encontrar. Para acedermos às galerias, escavadas no interior do Ilhéu, de onde foram, em tempos, extraídos os calcários para a produção de cal, temos de fazer um pouco de escalada. Já equipados com lanternas, damos início à exploração das galerias. Estas são tão compridas que atravessam o Ilhéu de uma ponta à outra.
Ao sairmos da extremidade norte do Ilhéu da Cal, vemos ao fundo a ilha de Porto Santo, de cujos fósseis falaremos no próximo programa.